temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Grande Prêmio. Meu nome é Luana Marino e mais uma edição do nosso Paddock Sprint, esse programa num formato mais curto, enquanto Fórmula 1, MotoGP, Índia ainda estão de férias, mas tá acabando. Fevereiro a gente já tem pré-temporada da Fórmula 1, depois lá no finzinho, início de março, recomeça a temporada, recomeça o campeonato, só que a Fórmula 1 está fervendo nos bastidores, a Silly Season, que é aquela fase em que as equipes começam a decidir quem serão os seus pilotos para as próximas temporadas. A Silly Season, que costuma ser na metade do ano, resolveu chegar bem antes, resolveu chegar no fim de janeiro, com a notícia de que Lewis Hamilton vai deixar a Mercedes ao final de 2024 e seguirá para a Ferrari. A gente falou no programa de ontem sobre as opções da Mercedes, e são muitas essas opções, passando dos pilotos que já estão no grid da Fórmula 1, até mesmo aqueles que estão correndo por fora em outras categorias, pilotos que são da sua base também. E uma dessas opções é o tema central do programa de hoje, que é o Carlos Sainz. O Carlos Sainz que deixa a Ferrari ao final desse ano, cumprindo seu contrato vigente, só que ele não renovou com Maranello. Maranello preferiu ir atrás do heptacampeão e essa união vai acontecer a partir de 2025. Por isso é a pergunta do nosso programa: o que será de Sainz na Fórmula 1 após esse acerto entre Ferrari e Hamilton? Eu chamo Gabriel Curti mais uma vez para fazer essa dupla aqui comigo nesse Paddock Sprint, e a gente vai falar bastante sobre Carlos Sainz, mas antes eu já peço para você deixar o seu like, também compartilhar esse nosso programa aqui, ativar as notificações tanto no YouTube quanto no seu celular para você não perder as nossas atualizações. Também tem o nosso canal 2 do Grande Prêmio, que é o nosso canal de análises. Todo dia tem análises ali sobre algum fato do mundo dos esportes a motor. Gabriel Curti, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem, Gá? Deixa seu oi, seu destaque inicial sobre Carlos Sainz. Gá, surpreendeu você essa não renovação do Sainz ou já era algo esperado? Oi, Lu, tudo bem? Carol nos bastidores, todo mundo que está acompanhando a gente de casa, no trabalho, viajando, sei lá onde, nos blocos, né? Luana Marina, tem blocos, né? Sim, esse tá Paddock Sprint está acontecendo no meio de blocos, tá? Posso assegurar isso. Ou você que está prestes a desfilar, já tem desfiles acontecendo pelo Brasil, Carnaval de Vitória, Carnaval de Santos, Carnaval de Manaus, Carnaval de São Paulo, acesso 2, desfila nesse final de semana. Então já temos muito carnaval no final de semana. Lu, bom, primeiro de tudo, né? Pedir para o pessoal comentar bastante nesse vídeo, deixar o like, se inscrever no nosso canal. Sempre é muito importante o engajamento de vocês para que os nossos vídeos cheguem mais longe, vão para mais pessoas. Carlos Sainz fora da Ferrari. Lu, surpreender não me surpreende, tá? Pelo que aconteceu nos últimos anos, pelas declarações que foram feitas, pelo que se sabia de bastidores de Ferrari correndo atrás de outros pilotos, sondando outros pilotos. Próprio Hamilton foi sondado meses atrás e anos atrás também. Albon foi sondado, né? A equipe teve conversas com outros nomes, disseram que teve conversas com Lando Norris. Então, era uma Ferrari que sondava muitos terrenos, né? Então, não me surpreende a saída do Carlos Sainz, mas me decepciona. Eu não, por mais que ache
formidável a ida do Hamilton, fantástico, histórica. Ninguém vai reclamar da ida do Hamilton para a Ferrari aqui. Mas eu fico com um pouco de pena pelo Sainz, porque acho que 2023 foi um dos melhores anos da carreira dele, né? O resultado final, de forma alguma, reflete o que foi a temporada do Carlos Sainz. A gente lembra que as últimas 2 corridas dele foram muito comprometidas por causa de um bueiro que soltou e danificou o carro dele, né? Isso ajudou bastante o Leclerc a terminar a temporada na frente dele. Mas o resultado final não mostra bem o que foi a temporada do Carlos Sainz, o cara que venceu a única corrida fora da Red Bull, o cara que venceu o GP de Singapura de forma magistral e que fez uma atuação histórica no GP da Itália também, em que com muito menos carro ele conseguiu segurar no braço o Verstappen por muito tempo e fez a torcida italiana voltar a sentir orgulho da Ferrari, a sentir orgulho de um piloto Ferrari. Então, não me surpreende, mas me decepciona. Fazendo o Verstappen ter que pensar, né? Fazendo o Verstappen naquele momento ali no GP da Itália ter que pensar como que eu vou fazer esse cara cometer um erro. E isso são palavras do próprio Verstappen. E eu concordo com você que quando a gente olha isoladamente essas corridas do Carlos Sainz, eu acho, claro, Singapura foi a corrida que ele venceu, mas eu acho que esse recorte do GP da Itália também é muito significativo. Para mim, tem mais significado até do que a vitória em Singapura, porque realmente ele enfrentou o Verstappen de igual para igual, com o que tinha nas mãos, com o que dava para fazer. A Ferrari, de fato, preparou um acerto ali para aquela corrida, em que ela realmente priorizou aquela velocidade de reta e o Verstappen não conseguia chegar no carro do Sainz na reta e teve que fazer o Sainz cometer um erro ali. E ele consegue isso. Depois, aí, para o Sainz, restou a mesma briga pelo pódio e foi uma senhora briga, porque ele peitou o Charles Leclerc e levou esse pódio em Monza, na casa da Ferrari, tanto que depois o Leclerc, eu lembro que ele fala sobre isso, que um pódio em Monza tem muito significado, e assim, concordo também com você que essas corridas específicas, né, por mais que seja uma coisa previsível, é uma pena que tenha sobrado para o Sainz. Você acha, então, que é injusto a gente ver o Carlos Sainz saindo da Ferrari e não o Leclerc? Porque o que acontece? É claro que o Charles Leclerc é o piloto preferido da Ferrari, é aquele piloto que a Ferrari preparou desde a sua base, foi o cara que ela apostou da sua base para poder tentar resgatar esse legado, tentar fazer a Ferrari voltar ao caminho dos títulos, das vitórias, que seja. Ele esteve perto disso em 2022, mas aí por conta de um erro próprio dele, depois pela aquela diretiva da FIA, acabou sacrificando o carro, dali em diante a Red Bull deslanchou. Só que quando a gente olha e vê que sobrou para o Sainz, sendo que o Leclerc também talvez se equipare a ele, até por essas performances em que eles tiveram batalhas no mano a mano, será que foi injusto para o Sainz? Ou será que não? Realmente o Leclerc é melhor e entre Sainz e Leclerc é o Sainz que tem que dançar? É difícil, Lu, porque assim, eu não sei o que eu faria se eu tivesse na pele da Ferrari, tá? Então, acho que começando assim o comentário, eu já posso dizer que eu não vou achar injusta a decisão. Não vou cravar aqui que a decisão foi injusta, porque eu acho que também poderia soar injusto para o Leclerc sair da Ferrari uma hora dessas. Talvez quando justamente a Ferrari parece estar ganhando corpo de novo, será que seria legal você abrir mão do cara que, bem ou mal, foi o cara que você fez a base com ele, que você cuidou dele esse tempo todo, que tem uma relação muito próxima com o seu chefe? Eu acho que isso tudo pesa também na conversa. Fora isso, eu acho que se a gente tratar de talento puro, eu acho que o Leclerc tem mais do que o Sainz. Só talento não ganha jogo, tá? A gente vê isso muito em outros esportes também, em jogadores hiper talentosos que não conseguem ganhar, não conseguem ser efetivos. O Leclerc, para mim, é mais talentoso do que o Sainz. Mas o Sainz também é muito talentoso. E o Sainz mostrou, nessas 2 corridas que você falou, e acho que foi legal você ter citado o impacto que o GP da Itália teve, porque eu acho que elas são corridas complementares. O GP de Singapura, além dele ter sido uma vitória num ano de domínio total da Red Bull,
ele foi uma vitória com a cara do Carlos Sainz. Cuidou do carro e teve muita cabeça. Foi uma vitória na cabeça, né? Porque ele ficou o tempo todo ali liberando o trilho do DRS para quem vinha atrás ficar todo engalfinhado e ele sempre protegido. Então ele teve muita cabeça naquela corrida. E é a marca dele, né? A marca do Carlos Sainz é ser o piloto cerebral, o smooth operator, coisa e tal. O GP da Itália, ele teve uma nova faceta do Carlos Sainz e por isso é complementar ao GP de Singapura. Porque ali ele não tinha como usar a cabeça naquela corrida. Então foi no braço, se defendendo muito, jogando forte, usando as armas que ele tinha. E aí depois, quando você lembrou bem, quando ele foi ultrapassado pela Red Bull, aí não tinha de novo não tinha cabeça para usar ali contra o Leclerc. Ele não tinha pneu mais. O Sainz passou a corrida inteira se defendendo e o Leclerc passou a corrida inteira parado, assistindo. Então, quando os dois brigam, o Leclerc está com pneus muito mais inteiros que o do Carlos Sainz e o Sainz dá um jeito de segurar. Então, eu acho que por isso foram corridas complementares. Uma com a cara do Sainz e a outra com a cara do Sainz que a gente não tinha visto ainda. E que bom que ele mostrou. Acho que esse ano ele mostrou várias vezes, inclusive uma faceta muito mais arrojada, muito mais agressiva. Então, eu não acho que foi injusta a decisão em detrimento do Leclerc. Mas, em geral, é uma decisão que me deixa triste. Assim, o Sainz não merecia. Teria que ter um terceiro carro ali, né? Não tem como, Perfeito. né, gente? Não tem o que fazer, sobrou para alguém, sobrou para Carlos Sainz, né? Já chegamos à conclusão que, pelo 2023, merecia mais uma chance, mas também seria muito difícil dizer que era o Leclerc o cara que deveria sair. É um belo dilema, um belíssimo dilema para a Ferrari. Ela optou pela sua, digamos assim, talvez a sua bola de segurança, pela confiança, pelo histórico, pela relação com o Frederic Vasseur, que o Leclerc já possui. E aí vai ter o Hamilton ali e a gente tem, então, esse Carlos Sainz agora nesse mercado. Antes da gente falar para valer desse mercado, Gá, eu queria só saber assim, a sua opinião sobre como que o Sainz deve encarar esse 2024 de aviso prévio. Porque, assim, por mais que seja uma situação muito estranha, você ter de defender uma equipe que te demitiu, você já está demitido, você não renovou e você já sabe que você vai sair, você precisa mostrar que você é um piloto bom o suficiente para merecer uma vaga, talvez até nessa própria Mercedes, que é a vaga que no momento é a grande vaga que está aí em jogo para 2025. E esse 2024 de Carlos Sainz? Não vai ser fácil, Lu. Não vai ser fácil por questões operacionais, eu diria, tá? Obviamente que o fator mental é importante, você saber que você não vai continuar no lugar, é desanimador, né? Tem esse lado que, o que eu tô fazendo aqui por mais 11 meses ainda, num lugar que eu já sei que eu não vou ficar, que eles escolheram o cara que tá do meu lado aqui. Será que eles não vão escolher esse cara durante a temporada toda e me deixar de lado? Tem muita coisa que passa na cabeça, isso é óbvio. Mas acho que a questão operacional é a pior, porque vai ter muita coisa que a Ferrari não vai ter como compartilhar com ele. Ela vai compartilhar o que for de 2024, mas o que for já pensando lá na frente, não tem como. Né? Não vai ter o feedback do Sainz no carro lá na frente. Quando a gente vai pensando em atualizações lá para o futuro, para as corridas da frente, pensando em 25, não vai ter muito feedback dele. Não tem muito de onde tirar. A gente sabe que 25 também não é um ano de mudanças radicais no regulamento. Provavelmente, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas provavelmente. Então, é difícil. Essa questão operacional é difícil. O lado bom é que o Sainz já conhece essa situação. O Sainz, nesse período de carreira dele, que nem é tão longo assim, é uma carreira sólida, mas não é tão longa, o Sainz já passou por várias transições. O Sainz foi emprestado, olha, imagina os tempos de hoje, emprestado. O Sainz foi emprestado da Toro Rosso para a Renault, não voltou para a Toro Rosso, acabou indo para a McLaren, da McLaren ele foi para a Ferrari e agora ele está indo para uma próxima equipe, a gente vai discutir aqui para onde que ele vai, mas eu tenho a sensação, Lu, que desde que ele chegou à McLaren, chegou desacreditado, a McLaren inclusive, desacreditado,
desde que ele virou o jogo dentro da McLaren, ele já passou a ser um cara que escolhe muito mais o destino dele do que o destino escolhe as coisas para ele. Então, acho que nessa posição de poder controlar o próprio futuro, mesmo que fora da Ferrari, o Sainz vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Muito bem. Dentro desse cenário de opções para o Carlos Sainz, a gente tem, obviamente, a Mercedes, que foi a vaga deixada pelo Hamilton, então é natural a gente pensar numa troca, até porque não é um piloto ruim, como a gente acabou de falar aqui dos predicados de Carlos Sainz, então não seria nenhum absurdo a Mercedes cogitá-lo, por que não? Mas também a gente tem, digamos assim, outras duas equipes que talvez sejam os mais realistas do que pensar o Sainz indo parar na Williams, por exemplo. Isso não vai acontecer, não é possível que isso vá acontecer. Então, assim, é mais natural a gente pensar, por exemplo, que a partir do momento que o Carlos Sainz está no mercado para 2025, a Red Bull, que é uma equipe por onde o Sainz já passou lá atrás, quando ele foi do programa, quando ele correu na Toro Rosso, que a Red Bull possa considerá-lo para ser o companheiro de equipe do Verstappen em 2025 e, quem sabe, mais à frente, porque claramente a Red Bull não parece muito interessada em renovar com o Pérez. Então, temos aí a Red Bull. A outra possibilidade, que é a mais falada desde o ano passado, é o Sainz sendo o cara que vai para Sauber para poder liderar esse projeto da Audi, que chega na Fórmula 1 a partir de 2026 com a mudança do regulamento. Então, vamos dividir em duas partes. Primeiro, Sainz e Red Bull. O quanto disso pode ser possível, na sua opinião? Eu vou adiantar aqui a minha. Eu acho dos nomes mais interessantes e eu acho que Verstappen não se oporia a Carlos Sainz. Queria saber a sua visão sobre Sainz e Red Bull. Eu acho que Sainz e Verstappen tiveram uma relação bem complicada na Toro Rosso, né? Foi um relacionamento difícil, mas a gente está falando de um cara de 20 anos e um cara de 17. Assim, com todo respeito, mas são... É irreal a gente comparar o que eles eram na época com o que eles são hoje. A gente está falando de dois caras que entraram na Toro Rosso com uma coisa meio de que a gente vai ter que se matar aqui, um vai matar o outro para conseguir chegar lá na frente e roubar a vaga do Kvyat. Era basicamente isso que estava acontecendo na época. Né? Com todo respeito ao Kvyat, que até acho que foi sacaneado na Red Bull, mas não tem como você comparar o Daniel Kvyat com o Verstappen e com o Sainz. Eles são pilotos de patamares diferentes. E na época, o Ricardo tinha muito prestígio na Red Bull, então nem era cogitada a saída do Ricardo. Basicamente, se sabia que aquele ano na Toro Rosso, quem levar melhor vai subir. É Verstappen ou Sainz. Então era uma coisa muito... O Helmut Marko usou o termo tóxica, né? E acho que ele tem razão nesse caso. Mas hoje eles já se dão bem, eles já têm uma relação melhor, eles já têm um tato melhor. O Verstappen tem elogiado bastante o Carlos Sainz recentemente, inclusive. Né? Então, eu não acho impossível nesse viés e acho que o Christian Horner toparia muito. A questão é Helmut Marko. O Marko não parece muito empolgado com a possibilidade do Sainz, justamente pelo aquilo que a gente falou lá atrás, do Sainz não ter voltado para Toro Rosso depois de ser emprestado para a Renault, dele ter ido para a McLaren depois, dele ter largado o programa Red Bull, falado, aqui eu não vou mais a lugar nenhum, então é melhor eu tentar uma coisa nova. E eu acho que ele fez bem naquela época, tá? Acho que o futuro mostrou que ele tinha razão. Mas aí é a questão Helmut Marko, Lu. Se o Sainz voltar, eu tendo a crer, de novo, que o Helmut Marko vai perder mais força. O que não é impossível. Ele tem perdido força lá dentro. Então, eu acho que tá ligado ao fator Marko aí, a possível ida do Sainz para a Red Bull, mas eu não descarto e acho que seria o melhor nome possível para a Red Bull. Eu concordo com você, e você até não quis te interromper, mas quando você falou sobre que o Verstappen e o Sainz hoje eles têm uma relação bem melhor, foi o Verstappen que disse lá em Las Vegas que o Sainz, por um instante, quando acontece aquele incidente lá da tampa do bueiro, ele ficou sem sentir as pernas.
Né? O Sainz conversou sobre isso. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, uma coisa que o Sainz não falou para a imprensa, falou para o Verstappen foi e revelou, porque também não era segredo, mas, assim, também mostra que existe ali uma troca, existe ali um respeito, existe uma convivência pacífica, e eu acho que em termos de capacidade, o que agregaria a Red Bull, Carlos Sainz seria, assim, dos nomes mais interessantes, concordo, que vai depender aí do Helmut Marko, vamos ver. Aí a gente tem o outro lado, que é a Audi, a Sauber. Eu não sei nem como chamar a equipe, porque o perfil da equipe é Stake F1 Team. Para mim é Stake, mas não é Stake, eu não sei. Kiki Romeu. É a Kiki... a gente podia pegar a sigla também para ela, né? Pegar todos o S, K, S, fazer uma sigla para a equipe. Enfim, essa equipe que outrora se chamou Sauber na Fórmula 1, oficialmente Sauber, né? Ela está em transição, ela está no período de transição, porque a partir de 2026 a gente vai ter a Audi chegando na categoria, junto com esse novo regulamento, essa nova geração de motores, e muito se fala do Carlos Sainz, principalmente por conta da ligação que Carlos Sainz, pai, já possui com a marca. Carlos Sainz, pai, inclusive, que foi tetracampeão do Dakar esse ano, com um carro elétrico, um veículo elétrico da Audi. Então, assim, Perfeito. Tem uma relação ali muito íntima, já tem ali uma parceria, e o filho agora aparecendo nesse mercado. Gá, seria normal a gente pensar no Sainz já indo em 2025 para essa Sauber, essa equipe transitória, já mirando nessa transição, na chegada da Audi, e também estico a pergunta, o Sainz ele tem esse perfil, ele é um piloto para liderar um projeto na Fórmula 1? Pelo lado do Sainz, seria normal imaginar, acho que a maior possibilidade, inclusive, é essa, ele já fazer essa transição para Kik, Stake, Sauber, Alfa Romeo, Audi em 2025, justamente porque a equipe talvez não quisesse esperar até 26, né? Já queira o cara fazendo essa transição. Para ele seria muito ruim, tá? Para ele seria um golpe de realidade, um choque de realidade muito grande, assim. Você sair da Ferrari para esse time, para a Sauber, enfim, uma diferença gritante de nível, muito grande mesmo, assim, uma coisa você vai parar de brigar por poles, por pódios e eventuais vitórias para pelejar por um ponto a cada 5 corridas, é basicamente isso que você tem hoje na Sauber, então a diferença é muito grande, acho que para ele não seria legal em 2025 estar lá. Para a Audi, perfeito, acho que o único nome que seria melhor do que o Sainz seria o do Alonso. Eu acho que o único nome que seria melhor para você começar um projeto assim seria o do Fernando Alonso, por tudo que o Alonso carrega. Nesse caso, a bagagem Alonso é boa para a Audi, seria boa. O pacote todo do Alonso, tudo que ele leva junto com ele. Acho que seria bom, seria uma experiência necessária. Mas eu acho o Sainz um excelente nome para a Audi também. De tudo que a gente tem visto, meses atrás falava assim, Mick Schumacher, imagina. Sair de Mick Schumacher para Carlos Sainz, você sair de Valtteri Bottas e Guanyu Zhou para Carlos Sainz, para mim é quase a mesma diferença de você sair da Ferrari para a Sauber, assim, você está trocando patamares, assim, gente de mesas diferentes, eles não sentam na mesma mesa, sabe? Então eu acho que para a Audi seria um negócio fantástico, você ter o Carlos Sainz e já ter a partir de 2025. De novo, para ele, Sainz, acho que em 26 poderia ser legal, não sei se certeiro, mas legal. Em 25 seria complicado. Ele vai ter que ter uma força de vontade absurda para ter 2 anos, um de aviso prévio e um numa equipe que a gente não sabe se vai estar em 8º, 9º, 7º, 10º, acho que não, porque existe a Haas, mas vai estar por ali. É possível imaginar o Sainz na Mercedes? É possível, tá? Eu não acho que seja o mais provável, porque seria um dos meus nomes favoritos, né? Quem assistiu o Paddock Sprint, que a gente fala sobre os possíveis nomes que substituiriam o Hamilton, é um dos meus nomes favoritos para isso, mas eu não sei se é um dos nomes favoritos da Mercedes, né?
Eu acho que o Sainz na Mercedes significaria continuidade, significaria consistência, significaria ter um nível alto e ter um piloto de um nível muito próximo do Russell, se não for do mesmo nível. Para mim é do mesmo nível. Mas você faltaria ali na Mercedes um cara. Quem vai ser dos dois o cara que vai ser campeão? Quem vai ser o líder da equipe? Será que o Sainz teria o perfil para chegar chutando o Russell assim de cara? Eu não sei. Ele demorou alguns anos para conseguir fazer isso com o Leclerc. Mesmo que ele tenha ido melhor no primeiro ano do que o Leclerc, a equipe ainda era do Leclerc. Né? A gente começou a ver uma transição em 2023. E uma transição que acabou com o Sainz fora da equipe. Então, não deu muito certo. Então, talvez isso pese para a escolha da Mercedes. Se ela quiser um cara que já está no grid, talvez ela opte ou por um Alonso, que vai ser uma escolha mais garantida de um piloto super de ponta na história da Fórmula 1, ou ela acabe optando por aquela cadeia que a gente até citou no programa passado, eventualmente um Albon, e você abre vaga para o Antonelli, e aí sobe o Antonelli no futuro. Talvez seja o caminho mais óbvio para ela fazer. Então, não é impossível o Sainz na Mercedes, mas eu acho que ele não é o principal favorito a essa vaga. Seria um ótimo candidato. Eu acho que vai ser assim, dependendo do que a Mercedes fizer, eu acho que esse grid vai começar a embaralhar de um jeito que vai surpreender muito, porque, sei lá, a Mercedes pega, de repente, Fernando Alonso, resolve pegar o Alonso, aí abre ali uma vaga na Aston Martin. Muita gente pensaria no Felipe Drogovic. Mas aí você tem o Sainz ali dando bobeira, que é um cara que já tem experiência, que é um cara que passou pela Ferrari, que é um cara que pode liderar uma equipe, e daí você tem ali, quer dizer, muita coisa pode acontecer, né? Inclusive, sim, diga. Ô Lu, é isso, esse seria o meu comentário final dessa cadeia proporcionada pelo Carlos Sainz, seria justamente essa. Se a Mercedes resolver quebrar a banca e contratar o Alonso, ou quebrar a banca e contratar o Norris, você abre uma vaga na Aston Martin ou você abre uma vaga na McLaren. Por que não o Carlos Sainz nessas duas vagas, entendeu? Por isso que eu repito aqui, para mim o Carlos Sainz controla o próprio destino. Ele obviamente vai precisar ver as peças se movendo, mas ele praticamente pode escolher para onde ele vai. Praticamente. A gente vê uma chance na Red Bull, uma chance na Mercedes, e abaixo disso, qualquer coisa que a Mercedes faça vai gerar um interesse de alguém pelo Sainz. O Sainz não vai ficar fora do grid, não tem como. Né? Se isso acontecer, vai ser um dos maiores absurdos dos últimos tempos da Fórmula 1. Assim. Eu lembro, por exemplo, quando o Hülkenberg ficou fora do grid, muita gente ficou revoltada. Eu fiquei revoltado. Eu achei um absurdo. Né? E acho que o Hülkenberg tem nível para estar entre os 20 melhores pilotos do mundo sempre. Mas o Sainz, ele está numa fase ainda melhor do que o Hülkenberg estava na época. A carreira do Sainz já é melhor que a carreira do Hülkenberg. Então, para mim, seria um absurdo ainda maior. Assim, fazia tempo que a gente não via algo tão absurdo se isso acontecesse. Verdade. Essa silly season ainda promete muito. Eu acho que foi bom, então, Mercedes e Ferrari já terem decidido o que fazer, pelo menos assim, metade da vida logo, né? Porque trabalho não vai faltar para o meio do ano. E eu peço que você deixe seus comentários aqui, como sempre. O que você acha do futuro de Carlos Sainz? Carlos Sainz pode ir para a Mercedes? Você acha que seria interessante Red Bull? Quem sabe até uma Aston Martin da vida? O que você pensa? Ou não, o Sainz é o cara para liderar o projeto da Audi? Deixa aí nos comentários. E, como sempre, né, agradecendo a participação de todos que acompanharam o nosso programa. Obrigada, Gabriel Curti. Obrigada, Carol, na produção. Pessoal, um beijo e até a próxima. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo.
temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio.